Bom dia a todos, meu nome é Gustavo Schwartzman, sou oncologista clínico do Hospital Israelita Albert Einstein. Hoje a gente vai falar sobre as atualizações do câncer de pulmão apresentados agora na ASCO de 2019 em Chicago. Vamos dividir essa sessão em três partes: a parte de tumores localmente avançados e localizados, parte de tumores metastáticos com mutação driver e parte de metastáticos sem mutações driver. Começando então com os tumores localizados, nós temos um estudo que foi apresentado retrospectivo, mas com um grande número de pacientes, que mostrou um potencial benefício para quimioterapia adjuvante nos pacientes com estágio 1, esses pacientes com tumores de entre 3 e 4 centímetros, sem linfonodos acometidos, mas com alguns fatores de alto risco, como invasão linfovascular e invasão de pleura visceral. Então são pacientes que até então a gente não costumava recomendar quimioterapia. Esses dados devem ser validados em um estudo prospectivo e randomizado, mas ele já nos leva a discutir essa opção de tratamento com os pacientes. Indo para um cenário de tratamento pré-operatório em doença mais avançada, então a gente está falando de estadios 1 a 3, a imunoterapia vem ganhando destaque nesse cenário. Foram atualizados 2 estudos com imuno, um com atezolizumab isolado, 2 doses apenas, e outro com ipilimumab e nivolumab, 3 doses de nivolumab e 1 dose de ipilimumab. Esses estudos mostraram uma resposta patológica maior, uma taxa de resposta patológica maior na ordem de 15 a 33%, a depender dos braços analisados. E a gente vê que essas respostas elas são bastante satisfatórias e nem sempre se correlacionam com a imagem radiológica, a avaliação radiológica desses tumores. Essa combinação ela apresenta, porém, dados um pouco inferiores ao que se esperava do estudo de nivolumab isolado, e o cenário que talvez seja mais promissor, que não foi apresentado nessa sessão, foi o estudo NADIM, que combinou quimioterapia com anti-PD-1 e que na ASCO do ano passado havia mostrado uma taxa de resposta patológica maior de 80%, que são números significativos. Essa estratégia está sendo perseguida em diversos contextos aí, em estudos fase 3, e a gente deve ouvir muito falar desse tipo de estratégia para os pacientes com doença localmente avançada. Indo para um cenário metastático com driver mutation, a gente teve alguns estudos, 2 estudos apresentados na sessão oral, combinando anti-EGFR com ou terapia anti-angiogênica com ramucirumab versus terapia anti-EGFR isolada, e um estudo fazendo desenho semelhante, mas combinando com quimioterapia, semelhante a um estudo apresentado no ano passado. A gente viu que os 2 estudos mostram que um inibidor de EGFR de primeira geração acrescentado a esses agentes pode aumentar a sobrevida livre de recorrência, e com quimioterapia, inclusive, aumentou a sobrevida global ao se adicionar gefitinib a carboplatina e pemetrexed. Esses pacientes, hoje a gente sabe que tem a melhor opção como osimertinib, que é um inibidor de tirosina quinase de terceira geração contra o EGFR, mas ele ainda não está acessível para grande parte da população, por não estar disponível nem no SUS e nem para alguns convênios por não estar incluso no rol da ANS. Então, para os pacientes que não têm acesso ao osimertinib, são ótimas opções de tratamento, principalmente à base de quimioterapia, cujo custo é muito inferior a ramucirumab, que foi o antiangiogênico usado. No cenário ainda com mutações driver, agora falando de mutações no MET e no RET, alterações moleculares, fusões, amplificação, a gente tem dados interessantes de estudos fase 2, mostrando tratamentos com alta eficácia para esses tumores. A gente não tem esses agentes ainda disponíveis para uso aqui no Brasil, mas eles são promissores e devem ser estudados em maior escala e possivelmente virem a estar disponíveis para uso para essas mutações. Hoje a gente ainda não testa rotineiramente essas mutações, mas sabe que elas têm sim tratamento bastante eficaz, principalmente para uma população não tabagista. Indo para o cenário agora sem mutações driver, que é o nosso último cenário, a gente teve uma atualização do estudo Keynote 189, que combinou quimioterapia com pembrolizumab no cenário metastático. Então foram pacientes que receberam quimioterapia com ou sem imunoterapia à base de pembrolizumab, que a gente já sabia que melhorava a sobrevida global, mas o tempo de segmento era curto.
Agora, com tempo de segmento de pelo menos 2 anos, a gente vê que esse benefício se mantém independente do subgrupo desses pacientes por PDL1. Então, tanto PDL1 negativo quanto PDL1 positivo e autoexpressores derivam grande benefício desse tratamento, e ele é hoje o tratamento de primeira linha padrão que deve ser utilizado em todos os pacientes. Novamente, ainda não disponível no SUS, mas esperamos que em breve possa haver essa incorporação. Obrigado.